O senhor é o único fazendo esse trabalho, não é? Eu sou exatamente pioneiro e hoje, na verdade, solitário. Mas é uma solidão feliz, Feliz. não é? Feliz pelo resultado, sabe? O que vem de resultado, para mim, são resultados fabulosos. Mãe contra o filho. Mãe contra o filho. Isso me chamou a atenção, porque quando você vê uma ação de uma mãe contra o filho, alguma coisa tem por trás disso. E é aí que eu digo que muitas vezes o conflito não está no processo em si, está fora do processo. Fora do processo havia um inventário com 12 herdeiros, 12 imóveis muito bons, e desses 12 imóveis, os 2 filhos estavam movendo uma ação de prestação de contas contra a mãe, dizendo o seguinte: mãe, você está recebendo todos os aluguéis e não está prestando contas para nós herdeiros. Então, daí surgiu a ação de despejo dela contra ele, porque dizia que ele também não estava pagando nenhum tostão de aluguel durante aquele período que ele estava no supermercado. O advogado me telefona exatamente 15 dias depois, dizendo: doutor Wandercy, o senhor não vai acreditar, a mãe vai indo à casa do filho para conhecer um neto de 4 anos que ela não conhece. 4 anos que não conhecia? Eu não conhecia um neto de 4 anos, porque essa briga já se arrastava por mais de 6. Essa foi a maior resposta para mim, porque quando eu consegui fazer isso de uma família e unir uma família, isso para mim não tem preço. O castigo que a gente foge, eu tenho visto dos colegas que estão se aposentando, é justamente dessa aposentadoria, né? Principalmente quando a gente alcança os 40 anos de serviço e vai até o fim, até quando possível. Aí é difícil. Todos que se aposentam ficam meio perdidos. A gente fica pensando o que fazer depois com esse tempo que a gente faz trabalhando. E a gente gosta de trabalhar, gosta do que faz, então parar é um choque muito grande. O Contraponto hoje tem a honra de receber 2 desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. No primeiro bloco, conversaremos com Wandercy Álvares e no segundo bloco, estaremos com Paulo Travaim. Vamos lá, desembargador, o senhor é autor da chamada Mediação Itinerante, um projeto exemplar, inédito e único. Aliás, não só autor, como principal executor. Pois bem, conte para nós que idealismo é esse, né? O seu, que viaja por esse São Paulo adentro, tentando, através de reuniões com as partes litigantes, dissuadi-las do litígio. É idealismo puro, desembargador? Foi um idealismo puro, sim, e eu senti a necessidade de fazer isso no minuto em que percebi que as partes estavam um pouco distanciadas do Poder Judiciário, principalmente de segundo grau. E eu resolvi, então, fazer o caminho inverso, ir até as partes. Por que, desembargador? Eu senti essa necessidade a partir de um caso de Guaratinguetá, em que a parte tinha 85 anos e havia confessado ao advogado que não viria a São Paulo por dinheiro nenhum. Porque ela tinha medo de ser assaltada aqui em São Paulo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, de morrer exatamente no trânsito de São Paulo. E pensei dessa forma: ora, eu vou inverter a situação. 7 pessoas viriam a São Paulo, seriam 3 partes e mais 3 advogados, e mais o 4º advogado, viriam a São Paulo para participar de uma audiência de mediação, que eu digo, uma sessão de mediação. E eu comecei a pensar com meus botões: por que eu não saio daqui de São Paulo com o carro do tribunal? Uma pessoa só, uma contra 7. Agora, também nisso estão incluídas as pessoas carentes também que não podem vir? A grande maioria são de pessoas carentes. São pessoas que não teriam condições de vir a São Paulo participar de uma sessão de mediação dessa. Como é que o senhor inicia esse processo de seleção dos casos destinados à mediação? Nós escolhemos exatamente aqueles casos onde detecta que a parte tem exatamente naquele processo, e isso é importante dizer, ela só entrou com aquele processo por uma causa extraprocessual. Está fora do processo o litígio verdadeiro. Como assim, desembargador? É uma briga entre vizinho que começou, eu vou dar alguns exemplos, uma briga entre vizinho que começou numa briga de garagem, ocupação da garagem. Sim. E depois isso redundou exatamente na briga de vizinhos por causa de um cachorro que já estava há 7 anos. Brigando. Exatamente. Esse cachorro já estava há 7 anos no apartamento vizinho, nunca causou nenhum problema. A partir dessa desinteligência na garagem, esse cachorro passou a latir toda noite e perturbar. Mas uma coisa vai levando a outra. Então, nós percebemos que o conflito é extraprocessual, está fora do processo.
É só uma questão de entendimento. Exatamente. Uma questão de entendimento. E é isso que o senhor faz? É isso que eu faço. É no interior, no fundão do interior, já fui exatamente por Onde for, né, onde desembargador? for, onde for. Agora, quanto tempo o senhor vem realizando essa maratona de viagens, desembargador? Olha, eu já venho há 4 anos e meio realizando de outras essas viagens. gestões anteriores? Já de gestões anteriores e tive um incentivo muito forte, muito grande na gestão do Dr. Limonge Sim. como presidente e agora com o Dr. Valim Belocchi, que tem exatamente até me cobrado insistentemente de mais viagens. Como o senhor vai fazer para assistir os jogos do seu amado time? Se o senhor aumentar as viagens, como é que o senhor faz hoje para assistir? Conte para nós. Eu procuro fazer essas viagens nas quintas-feiras e O dia que o time não joga. O dia que o time não joga. Qual é o time, O time de São Paulo. E quando ele perde, eu confesso para você que não sou muito feliz nas mediações. É não. mesmo, porque desembargador? parece que não ajuda. Viu? Parece que não ajuda, mas quando o time Mas como ganha... ele vem ganhando há muito tempo, como né? ele vem O senhor- ganhando há o muito senhor tem tempo, as tido minhas sucesso. conciliações têm sido de muito sucesso. Ou seja, né, assim que o São Paulo saía do empate, vencia, o senhor já no segundo consegui. momento já conseguia a vitória. No segundo tempo eu sempre consegui bom resultado. No segundo tempo. Desembargador, já que o senhor tem essa sensibilidade aí que nós todos estamos percebendo, conte para nós, a corrupção no judiciário é um mito? Não, não é um mito, não. Ela existe, se bem que numa proporção pequeníssima. Então, na verdade, hoje, se você colocar em termos percentuais, é 0,1, 0,2, 0,3. Mas isso, a corrupção está exatamente hoje em todas as instituições, essa é a verdade. É certo que o tribunal tem uma forma de arregimentação mais forte. Então, hoje, para você regimentar um juiz, você faz um exame de 1 ano. Fica 1 ano com esse candidato à sua disposição. E com isso você tem uma forma mais fácil de você buscar esse perfil desse candidato. Sim. Mas acontece de falhar de vez em quando. Claro, é um mito. É um mito. Agora, Agora, existe um perfil adequado para quem quer ser juiz? Existe sim. É pena que dentro exatamente dessa regimentação do juiz para a magistratura, nós não tenhamos tempo suficiente para fazer um trabalho psicológico um pouco mais aprofundado. Porque, na verdade, você conhece o juiz exatamente na primeira decisão, no bom senso. O juiz você conhece pelo bom senso. O juiz você conhece pelo bom senso. Ele não precisa saber muito direito, não, mas ele tem que saber, tem que ter muito bom senso. Saber o que é a razão, do lado de quem está a razão. Muitas vezes a gente encontra exatamente no caboclo um verdadeiro juiz. Muitas vezes a gente encontra exatamente no caboclo um verdadeiro juiz. Essa é a verdade. Ele dá uma decisão, ou ele toma uma decisão que é mais acertada do que qualquer outra. Desembargador, e falando em perfil adequado, nós lembramos do nosso querido desembargador Alves Braga, o Braguinha, que o senhor assessorou na corregedoria. Ele era um modelo de magistrado? Era, sim. Esse homem foi para mim um pai espiritual, essa é a verdade. E o doutor Braga, durante os 2 anos que eu estive com ele na corregedoria, eu não só consegui exatamente aurir dele conhecimentos jurídicos, porque ele passava com uma felicidade muito grande, mas também conhecimentos de vida, lições de vida, porque ele era um homem que tinha um pleno conhecimento, primeiro do tribunal como um todo, e segundo, conhecimentos gerais e conhecimentos exatamente da vida humana. Era um homem que tinha a sensibilidade de ficar exatamente durante 4 horas olhando um pardal fazendo um ninho, como o pardal construía o ninho. Isso. Ele ficou 4 horas em cima de uma escada olhando na comieira da casa dele como é que um pardal fazia o ninho. E sabia até que o pardal fazia ninhos até nos tetos dos prédios. Quando era no teto dos prédios, ele se servia exatamente de preguinhos abandonados de construção. Esses preguinhos de construção, por que preguinhos de construção? Porque não era qualquer vento que levava exatamente aquele ninho construído com preguinho. E qual Então, era a lição de vida que ele passava desses conhecimentos dele, por exemplo? Então, olha... A construção, né, vamos dizer assim. Ele tinha exatamente uma sensibilidade muito forte do ser humano. E ele dizia uma coisa que é verdadeira. A verdadeira pessoa, a pessoa boa, você conhece o olho no olho.
A verdadeira pessoa, a pessoa boa, você conhece o olho no olho. É olhando como um caboclo. Se você olhar para a pessoa e a pessoa não desviar o olhar de você, é boa pessoa, é pessoa exatamente de boa humildade. Boa índole. Boa índole. Se ela começar a olhar para você e olhar para o chão, olhar para o teto, então você desconfia. Tome cuidado com ela. Tome cuidado. Então são algumas lições de vida fabulosas, sabe? Que ele passava para a gente naquele horário, depois de 7 horas da noite. Ele ficava até mais tarde no tribunal. Ficava até as 9, 10 horas da noite. E nós em 3 assessores de gabinete, revezávamos uma semana, cada um ficava com ele até um pouco mais tarde. E era nesse minuto em que ele contava as coisas para a gente fabulosas. Essas histórias. Até mesmo as histórias vividas por ele no contato pessoal com o Jânio Quadros, o presidente Jânio Quadros, com quem ele se dava muito e morava na mesma rua. Eles tomavam café todo dia de manhã juntos, hora um na casa do outro. É mesmo? É. Bom, então histórias não faltavam. Não faltava, não faltava. Ele conhecia histórias. Você tem saudades, né, Tenho saudades. Tenho porque, na verdade, ele foi um homem que teve exatamente assim uma participação muito ativa na minha profissão, no meu perfil de profissional. E acho até, exatamente, no seu perfil. Isso que o senhor faz hoje, esse idealismo que é tão raro. Exatamente. Eu tenho a impressão que tem raízes. Tem raízes nele, sim, porque, na verdade, ele era um homem muito fechado. E causava até medo para alguns juízes, porque ele é muito severo, muito austero. Nossa, é difícil imaginar. Difícil. E veja, ele tem uma passagem dele que foi fabulosa, que foi aquela passagem da magistratura, do concurso da magistratura, que ele não permitiu que mulheres entrassem de calça comprida no concurso. E foi o autor disso? Foi o autor disso. E foi uma correria das mulheres correndo ali na Praça da Liberdade e comprando panos para fazer exatamente mini saias ou qualquer coisa. Teve gente que comprou até batina de padre para poder entrar exatamente, para poder prestar o concurso. Então vejo que realmente ele era um homem... Doutor Braguinha. Doutor Braguinha. Ele era um homem que exigia e quando exigia firme, sabe? E essa parada ele ganhou. Eu me lembro que, na verdade, muita gente entraram com recurso e ele diz, não, é decentemente trajada ou trajada de acordo com aquilo que você vai prestar, é exatamente para a mulher. Trajada, mulher trajada feita mulher. Bom, exatamente. Não é? Olha, desembargador, o telespectador e eu estamos encantados com a sua iniciativa. Eu acredito que esse projeto seu se define como uma verdadeira ação de governança judiciária ou até mesmo de responsabilidade social. Parabéns, viu? Que o senhor continue a resolver as lides dos mais carentes e impossibilitados, não é? Muito Obrigadíssima pela participação, viu, Muito obrigado. Eu que fico feliz de estar participando e agradeço dessa oportunidade que vocês dão para que eu divulgue exatamente esse trabalho que faço e tem outros trabalhos também dentro do Tribunal de Justiça, anônimos e também de igual quilate. Bem, nós encerramos aqui o nosso primeiro bloco com o desembargador Wandercy Álvares. Daqui a pouquinho estaremos de volta no segundo bloco com o desembargador Paulo Travaim. Até daqui a pouquinho. Dando início ao nosso segundo bloco, agora com o desembargador do Tribunal de Justiça, Paulo Travaim. Se em São Paulo nós temos aproximadamente 5 juízes para cada 100 mil, no Espírito Santo há 12. Não é uma ironia isso, considerando que São Paulo absorve o maior número de processos do país? É o preço que nós pagamos pela grandiosidade de São Paulo, né? Mas é um absurdo, né? É um absurdo. São Paulo tem até teria, em tese, mais recursos, né, para investir e tudo. Mas alguns estados têm condições de investir mais, né, porque são pequenos, o número de juízes é pequeno também. Agora, o estado de São Paulo, acho que metade de todo o juiz do Brasil é de São Paulo, né? Metade de todo o juiz do Brasil é de São Paulo.
Então, isso aí fica complicado. Se nós formos aumentar o número de juízes, também não resolve, porque o problema não está em aumentar o número de juízes. Onde está o problema? Está no próprio processo, sabe? O problema é cultural brasileiro, sabe? Na litigiosidade do povo, né? Sim. Tem quem tem a própria lei também tem facilita, prazer né? de ajuizar a ação contra um desafeto, quando ele podia acertar, os advogados podiam acertar. Às vezes é o advogado que tem interesse, né? E aqui, o Estado de São Paulo, o número de ações contra o poder público, contra a fazenda pública, é muito grande. É imenso, Porque, né? quem administra são políticos, os políticos fazem leis, eles mesmos não cumprem as leis que fazem. Eles mesmos não cumprem as leis que fazem. Então É o complicado. problema é sério. Você vê aqui no Estado de São Paulo, o tribunal é dividido em setores, tem um setor só para atender as ações, que chama seção de direito público, só para atender essas ações que estão ligadas nos estados, os municípios, as autarquias. Né? E o número de ações? É grande o incontável. número, principalmente em relação aos servidores que também gostam de procurar alguma coisa. E às vezes o próprio advogado, né, Também ajuiza gosta, uma ação claro. que ele sabe que vai perder. Em suma, o senhor defende a criação de novos juízes? Não. Eu acho que o problema não está aí, não é número de juízes. Tem que mudar código e conscientizar o povo. Conscientizar o povo, né? O povo são os advogados, os juízes, entendeu? Tem juiz que trabalha muito, pode ter juiz que não trabalha tanto assim, né? Tem varas aqui que são sobrecarregadas aqui em São Paulo e outras são mais. Isso é um problema muito sério. Mas conte para nós uma coisa, mais do que a preocupação com as regras dos códigos, o juiz deve se preocupar, antes de tudo, com as regras da Constituição. É a premissa verdadeira? Ah, sem dúvida, né? A regra do código que não estiver de acordo com a Constituição, ela é inconstitucional e não é de ser aplicada. Cai fora, né? Cai fora. Então tem que se aplicar. Mas o juiz deve se preocupar muito com a justiça. Acima de tudo, né? Depois com o direito. Onde o judiciário deverá investir nos próximos anos? O que realmente, desembargador Travaim, está gritando, na sua opinião? O primeiro ponto é a informatização, isso aí, né? É urgentíssimo, né? Ah, sem dúvida, é urgente. Isso aí. E nós estamos fazendo isso. O Tribunal de Justiça está fazendo isso. O Estado de São Paulo, em breve, né? Apesar dos poucos recursos, outros estados mais pobres já os ínfimos recursos se informatizaram há mais tempo, que conseguiram, né? A verba há mais tempo. Mas nós, o que depende é isso, a informatização. E depois também, até preparar também melhor os juízes. A preparação dos juízes. Ah, sem dúvida, quando inicia e tal, né? Uma conscientização, né, do que tem que fazer. A sentença tem que decidir, não é mostrar conhecimento. A sentença tem que decidir, não é mostrar conhecimento. Isso aí acontece muito, né? Tem muita gente que... uma mesma causa, uma mesma ação, um juiz pode decidir em 20 laudas e outro em 4, 3, 2, depende do... Continua complicado. Eu fico aqui pensando, se a Paraíba pode, por que São Paulo não pode? Parece que lá, no final de fevereiro, o Estado concluiu a informatização de todos os seus cartórios de registro civil. Ora, através de uma parceria, por que nós não fazemos uma parceria? A informatização dos cartórios de registro civil, já ajuda. Isso aí está privatizado hoje, isso aí é um negócio. Isso aí é um negócio. Hoje, o delegado de cartório é o dono, entre aspas, do cartório. É mais empresário do que servidor público, do que delegado, do que outra coisa, né? Ele lida com lucros. Aqui no estado de São Paulo, eles têm condições não só de informatizar os cartórios deles, mas o estado todo aqui. A justiça que precisar, toda, né? O que precisar. Porque a rentabilidade de um cartório é muito grande. Por que isso não acontece, né? Eu não posso falar muito. Fica aqui a pergunta. Bem, que os cartórios nos ouçam, né? Então, pelo menos isso. Tem que fiscalizar, acabar com muita coisa. Tem cartório que não tem utilidade nenhuma hoje, como é o cartório de protesto. São os cartórios que maior rentabilidade, né? Eles não tem valor, validade nenhuma, não tem utilidade nenhuma.
protestos. Desembargador, não tem coisa para mexer, não? Ah, mas e com eles ninguém mexe. Não é o judiciário que cuida desses assuntos, isso é a lei. Quem faz a lei não é o judiciário. Eu sei. São os políticos. Agora, muito cá entre nós aqui. Desembargador, 90 mil divórcios e separações ocorreram em São Paulo no último ano. O que o senhor acha? A lei facilitou, permitindo que elas se realizem em cartórios, ou os cidadãos estão cada vez menos tolerantes com relação às caras metades? Eu acho que na medida que passam os anos, o despreparo é maior de quem vai convolar as núpcias. Antigamente parece que se pensava mais. Então, se pensa pouco para casar. Peraí, se pensava mais para se casar ou para se descasar? Não, para se casar. É. E aí, a tolerância era maior, às vezes até por ignorância, ou por problema social, ou por problema de parentes, aquelas coisas todas, né? Quantos casais viveram infelizes até o resto da vida para não desgostar os pais, para não ter que enfrentar os parentes. O que também não é correto, era mais rígido antigamente. Não é verdade? O que também não é correto também, né? Se nós pararmos para pensar. De jeito nenhum. Eu acho que as pessoas têm que procurar a felicidade, né? É que aconteceu o seguinte, né? Que, como tudo no Brasil, tudo é exagerado, se desmoraliza, para descasar, quanto mais a lei vai facilitando, mais eles vão descasando, porque eles acham que o negócio está mais fácil. E até fica fácil para casar de novo, né? E tem também influência tem de televisão, influência daquilo, uma novela, um filme e tal, tudo isso aí, eles misturam a vida real com o que vê na televisão, né? Com a fantasia, com tudo, né? Esse caso da Isabela aí, dessa menina aí, o povo está acompanhando como se fosse uma novela. É uma novela? Uma novela. Já está o quê? Quase 2 meses? Os canais de TV, enquanto estiver dando audiência, e dá mesmo, né? Porque, não sei se a classe A e B gosta disso, mas C, D, E, F gosta muito dessas coisas, né? Nossa, eles mergulham na notícia. Então isso dá audiência. A televisão condena, absolve, dirige, faz tudo, né? Tem um caso antigo daquele Doc Street. Nossa, é um caso antigo, é verdade. Com a Ângela Diniz, né? Isso. A primeira vez ele foi condenado, porque as televisões estavam contra ele. E a segunda vez ele foi absolvido. Porque as televisões viraram e começaram... Ele foi tem até um livro lançado, parece, né? Depois lançou um livro também. Livro, a novela foi longe, essa novela. Tem piada, né? Também. E essa novela foi longe, não é, desembargador? Foi. Bem, uma coisa é certa. Das músicas antigas e românticas, o desembargador Travaim jamais se divorciará, não é mesmo? Isso mesmo. Então, um pouco dos boleros. De tudo, né? Bolero, samba, canção, de todas aquelas músicas. Eu gosto de tango, gosto de tudo. Gosto de música americana, gosto... De todo tipo de música? Todo o senhor sempre tipo será um fiel e eterno apaixonado? Logicamente, de música. Não vai falar em pagode, essas coisas, né? Pagode não gosta? Sertanejas, aquelas músicas clássicas, sertanejas eu gosto. Pagode não. O senhor gosta do tique-tu-tique, né, desembargador? Bem, desembargador, nós já reclamamos bastante, tivemos uma conversa ótima aqui e o nosso tempo, infelizmente, acabou. E de maneira que o Contraponto agradece muitíssimo a sua participação hoje aqui, participação simpática, viu? E muito obrigada pela sua vinda. Eu quero agradecer a presença da gente aqui, foi um prazer muito grande de estar com você aqui, principalmente nesse programa aqui. Fico agradecido. Muito obrigada, viu? Boa tarde. Bem, nós acabamos de assistir o Contraponto desta semana, que trouxe para vocês, no primeiro bloco, o desembargador Vandercy Álvares e no segundo bloco, o desembargador Paulo Travaim. Não se esqueçam, hein? Semana que vem estaremos de volta. Até lá!